Tá começando mais um Giro Total aqui no canal da CBN Floripa no YouTube e também nas plataformas de áudio. Para você que gosta de curtir o conteúdo do Giro Total no formato podcast, já segue a gente lá no Spotify e nas outras plataformas, na sua plataforma de áudio preferida. E aqui no YouTube da CBN Floripa você pode acompanhar o Giro Total com imagens e cada vez mais imagens, outras câmeras, enfim. O Giro Total tá ficando cada vez mais sofisticado, tá vendo? Ó, coisa linda. Sempre, é claro, que não muda é aqui o timaço da CBN Floripa, do jornalismo esportivo da CBN e da NSC. Começando hoje com a Jéssica Sescon. Tudo bem, Jéssica? Mais um Giro Total. Tudo bem, César? Tudo bem, Heitor, Faraco? Muito legal a gente ter o Heitor aqui, né? Acho que estreando, né, Heitor? Primeira vez. Primeira vez aqui no Giro Total. Vamos comentar aí vários assuntos, futebol nacional e internacional aqui no Giro Total. A gente pode tudo. Então a gente vai tocar ficha aí nesses assuntos. Tocaremos ficha e, como você bem falou, bem-vindo, Heitor. Tudo bem, cara? Como é que você tá? Bem-vindo ao Giro Total. Muito legal que você tá aqui com a gente. Obrigado. Primeira vez, Jéssica, Rodrigo, César, amigos, prazer participar. Coisa linda. E Rodrigo Faraco, o homem que está sempre em cima do lance. A gente chegou à conclusão hoje, César, que estamos fechando a temporada em plena forma, então sem lesões. É isso. Ao contrário de Júnior Rocha, né, que teve uma baixa muito... Ao contrário de Chico Lins, está no DM, por exemplo, né? O Chico Lins, Agora pra quem eu não entendi sabe. a lógica. É verdade. E nosso time tá Chinelinho. performando tão bem Chinelinho. que encaixou, né? Ó, aqui, ó. O time encaixou. São coisas do futebol, né, Sem Jéssica? Você querer. sabe, né? Às vezes uma lesão arruma o time. Eu tenho que defender o Messi nessa cadeira aqui? Não precisa. Faz a Tá tudo tua. certo. Fica tranquilo, cara. Liberdade total. Hein? Geralmente quem sentou aqui foi o Dudu, né? O Dudu Foi o é Dudu. messista também, né? Enfim. Pode defender o Cristiano Ronaldo, nada contra. Nada contra. Mas o Cristiano não tá na Champions. Olha, eu tô Porra, meio essa sem foi. saber pra onde olhar aqui, cara. Tanta câmera que eu não sei onde eu me posiciono. Eu nem vou olhar pra lugar nenhum, porque senão... Pra não correr o risco já não vou me perder, entendeu? Eu tenho meio... alguns receios com câmeras e tal. Você tem algum histórico de vazamento, de imagem, alguma coisa? Faraco, eu não sei pra onde que tu vai olhar, mas dá o tapa então pra gente começar o programa de hoje. Aquela câmera! Roda a vinheta. Começando o Giro Total de hoje e vamos para o nosso primeiro tema, então, sem mais delongas. Mas antes, eu preciso pedir para vocês deixarem o like na nossa live. Deixa o joinha aí se você não deixou ainda, para o YouTube recomendar o nosso conteúdo para outras pessoas. E também se inscreva no canal da CBN Floripa se você ainda não for inscrito. Fechado? Jéssica Sescon, por favor, nosso primeiro tema de hoje. Bora lá. Não sei se eu sorteei o certo. Dança das cadeiras. Novos treinadores, velhos conhecidos. Comentem as recentes trocas de boné do futebol brasileiro. Jéssica, nós tivemos muitas trocas de cadeira na semana passada nos times catarinenses, né? Chapecoense, Verdade. Brusque, com novos treinadores. Mas ontem nós tivemos a apresentação de um velho conhecido do seu Grêmio, inclusive flagramos Jéssica Sescon ontem acompanhando a chegada de Renato Portaluppi no Grêmio. E é interessante, né? Porque a gente vê a troca de treinadores e tal, mas os nomes acabam sendo figuras conhecidas. Já queria que tu comentasse um pouquinho disso. Pode começar pelo Renato, se você quiser. Eu acho que o futebol brasileiro ele tá recém começando uma transição de gestão no futebol, né? Os times eles ainda estão se aprimorando nessa questão de gestão, profissionalizando essa gestão do futebol. Alguns clubes já saíram na frente, outros clubes estão com esse processo bem atrasado, alguns estão no meio do caminho. E os clubes que tendem a atrasar esse processo são os que acabam recorrendo sempre a nomes conhecidos do futebol, ou nomes que acabaram tendo vitórias no passado, e os clubes se agarram a esse momento vivido lá atrás, essa nostalgia, né, de viver de novo aquele momento, e respaldam nisso as suas decisões para o comando do time, né, para o comando do departamento de futebol também, né, não só do time. Acho que a cada temporada vai ficando cada vez mais difícil um time que se agarra somente à história para que ele seja competitivo de verdade e ser campeão. Acho que cada vez mais o time que estiver
profissionalizando o seu departamento de futebol, falo desde a gestão até a gestão do time, né? Gestão do departamento, a gestão do time, é que cada vez mais esses times é que vão sair na frente, serem mais competitivos. Não impede que um time que tenha um Renato Gaúcho seja campeão, porque claro que esses treinadores também têm as suas competências, né? E o futebol dá espaço para isso também. O futebol não é uma ciência exata que, então só vamos fazer isso, vamos profissionalizar e tá tudo certo. Não, tem muito a mais, muitos elementos a mais além desse. Eu só, em relação ao Grêmio, eu acho que o Grêmio é um caso um pouquinho à parte, porque o Grêmio ele tem uma conexão muito forte com o Renato. E o Renato entende muito bem o que é o clube e o que é a torcida, e ele consegue fazer essa sinergia, né, entre clube, torcida e os jogadores. E a sua gestão de grupo ela é muito peculiar e muitas vezes dá certo. No Grêmio, fora do Grêmio já nem sempre. Agora, e o Grêmio, por hoje ter uma gestão que está atrasada nesse processo, o Grêmio em termos de profissionalização do futebol tem uma gestão bastante atrasada, acaba delegando isso a uma personalidade que vai chegar ali e vai dar conta. É o Renato. O Renato, no contexto do Grêmio hoje, ele é uma boa pessoa, porque ele vai chegar lá e vai tomar conta do que não estava sendo dirigido dentro do Grêmio. Talvez não da forma que deveria. Ele já fez isso no passado, quando o Grêmio foi campeão, ele tomava conta desse departamento de futebol, ainda que não de forma... Embora ele não tivesse a gerência do futebol, ele foi só o treinador, ele tomava conta de tudo, tinha a última palavra, ou pelo menos uma decisão importante, uma palavra importante na hora de tomar a decisão. Então eu acho que no contexto da situação do Grêmio hoje, que está muito atrasado esse processo de profissionalização, o Renato passa a ser um bom nome, porque ele vai chegar lá e vai dar conta. E ele sabe como fazer. Ele sabe como fazer uma equipe crescer. Agora, se eu for falar do que eu acredito em termos de futebol competitivo para ser campeão, mas aí eu tô falando de um time que estaria na Série A, numa Libertadores, disputando títulos nacionais ou internacionais, aí eu acho que tem que ter, o futebol pede mais do que uma figura que representa uma esperança da torcida. No atual contexto do Grêmio é bom, agora no contexto de um time que realmente quer competir entre os melhores, eu acho que precisa um pouco mais. Não que o Renato não seria esse cara para estar lá, mas precisaria de mais elementos, tecnologia, ciência, enfim, números, uma análise muito boa, aí a gente tá falando de outra coisa. E coisas também que ele não parece ser tão... ser um pouco adepto, tanto né? quanto avesso. Ele não é muito assim, adepto também. a isso. Faraco, os inícios de trabalho do Renato geralmente são bons mesmo, né? Até no próprio Flamengo, no seu Flamengo, ele teve um início assim muito promissor. Você falava, nossa, o cara realmente deu jeito no time. Muito parecido até com o início do Dorival, assim, e depois as coisas foram degringolando. Você acha que nesse caso do Grêmio, ali, o time numa situação difícil, jogando uma Série B, tem um pouco também da diretoria jogar nas costas do ídolo e falar assim, pô, vamos trazer o cara. E essa primeira marra, essa chegada dele realmente é uma personalidade, como diz a Jéssica, que faz com que o grupo acredite que coisas diferentes vão acontecer até mais do que tecnicamente, a parte de tecnologia, enfim, e das carências reais do clube que a gente vai ver no longo prazo. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui, ela não vai estar de acordo com a questão técnica, ela está de acordo com perfil de time, reciprocidade, confiança de torcida, né? O Renato ele poderia ser contrato vitalício com o Grêmio. Não, sério, não é... No seguinte sentido, se o Renato é um cara que a torcida confia, ele conhece o clube, ele sabe o que a torcida quer, ele sabe o que representa ser Grêmio e o que o Grêmio precisa para as competições diversas. Ele poderia ser um grande manager no Grêmio. Mas aí ele vai precisar de um treinador. Porque eu acho que o Renato, a grande virtude dele é o vestiário. Nunca foi a parte tática. Não é. Todo mundo sabe disso. Então, o Renato ele poderia ter um grande treinador desses jovens ao lado dele e as coisas funcionarem. Porque ele impõe um respeito dentro do ambiente Grêmio. E isso faz com que as coisas funcionem de alguma forma. Você tem um profissional ali que é tão gigante, ele é tão grande, tão respeitado pela torcida, que os jogadores eles fazem aquilo que ele quer. Eles compram, não é bem a ideia, mas eles compram a responsabilidade.
Eles sabem que se eles mexerem com o Renato, eles vão estar mexendo com a torcida, eles vão estar mexendo com a camisa, vão estar mexendo com as cores do Grêmio. E a gente tem algumas histórias assim no Brasil. O Rogério Ceni tem essa representatividade pro São Paulo, só que o Rogério, ele é técnico, né? O Rogério, ele é um técnico com seus defeitos, mas ele é bem mais técnico do que o de campo do que o Renato. Cara estudioso, então é diferente, né? O perfil. Então, mas assim, eu quis usar o exemplo do Rogério para dizer que o Rogério poderia ser a mesma coisa pro São Paulo. Uma espécie de um manager, mais do que só um treinador. Mas aí ele não precisa tanto desse técnico à beira do campo, né? Porque são histórias assim, o Grêmio vai ficar dando voltas, ele vai daqui a pouco, vai sair o Renato, porque tá em baixa, aí vai voltar o Filipão, aí vai sair o Filipão, de repente o Roger tem uma outra chance, aí vai sair o Roger, vai voltar o Renato. E isso aí que a gente vive no futebol brasileiro. Eu acho bom, acho positivo. Não, mas eu entendo que no Grêmio existe um cara que faz as coisas diferentes. É uma magia. É só ver como a torcida do Grêmio ficou essa semana aí. Se apaixonou de novo. Não é pelo Renato, pelo Grêmio. Então... parece que ele traz ao torcedor do Grêmio uma lembrança de algo muito saboroso. Então todo mundo olha e fala, putz, tá voltando o Salvador, assim, o cara que nos traz as melhores lembranças. O que eu quero dizer é o seguinte, eu dou valor pra isso. Acho que isso tem um significado. Se eu gosto do Renato como técnico? Não, longe. Mas eu sei que ali no Grêmio tem o seu valor. O Heitor, trazendo um pouquinho pro futebol catarinense, a gente também teve trocas importantes essa semana, né? E pelo menos aquele primeiro choque de gestão acabou rolando, né? A primeira rodada foi muito boa para os catarinenses. A Chape meteu um 3-0 na Ponte, já com o Gilmar Dalpozo, né? Que substitui o Marcelo Cabo. E o Brusque também venceu o jogo dele com o Vasco, né? Com a galera do G4 lá da Série B. Pelo menos pro que se queria ali no início, né, de choque de gestão, a coisa acabou dando certo, né? A gente tem que ver como é que depois as coisas vão se assentando, né? A Chape recorrendo a um cara que praticamente foi o responsável por levar a Chape, alçar a Chape de divisões, e o Brusque recorrendo a um cara que estava na Chape, que já tem no estado de Santa Catarina um histórico aí que considerável. Quase também mudou a Chapecoense de divisão, né? Exatamente. Então, Clay, né? vamos torcer para que ele não repita aí no Brusque. Mas teve uma passagem, sendo correto, teve uma passagem boa na Chapecoense em 2017. É verdade. Assim, eu acho que geralmente quando a aposta não funciona, o dirigente ele recorre à bola de segurança. Acho que no caso do Grêmio é algo totalmente fora da curva, por tudo que o Rodrigo e a Jéssica falaram. Mas, por exemplo, no Inter, o Inter recorreu ao Mano. Não funcionou com o Ramírez, não funcionou com o Medina. Recorre ao cara mais experiente, que não vai te entregar um jogo tão elaborado, mas vai te entregar um pragmatismo ali que vai te entregar algum resultado. O próprio Filipão no Atlético Paranaense, hoje a gente tem uma semifinal de Libertadores com um jovem português enfrentando talvez o símbolo da experiência do treinador do futebol brasileiro. Então eu acho que tem espaço para todo mundo, a gente pode até discutir a forma, eu não gosto, mas é legítimo. E eu acho que o nosso jogo aqui vem melhorando bastante, com todos os problemas do futebol brasileiro. Tem muito profissional bom entrando no Brasil, o Rogério Ceni, que o Rodrigo citou, é um cara que se preparou muito, e o nível do jogo, não sei, posso estar enganado, mas eu tenho a impressão que melhorou bastante aí nos últimos anos. E só pra gente fechar a questão dos treinadores, tem um jovem treinador que a gente esperava muito, né, e que ganhou uma oportunidade na Série B, que foi o Luan Carlos, né, que fez um belo campeonato catarinense pelo Camboriú. Vocês acham que ele se perdeu no meio do caminho? O desafio foi muito maior do que ele poderia receber agora? Eu acho que acompanhando o Brusque, que a gente acompanha no Catarinense e acompanhando o estilo do Luan, primeiro que ele precisa muito de amadurecimento, mas é algo que é natural, né? Nessa altura dele, ele é muito novo, com um desafio gigantesco pela frente, então é natural que ele vá falhar, natural que ele vá precisar passar por essas etapas, são necessárias, mas eu acho que existiu alguma falha de avaliação. Talvez ele, se ele tivesse tido um pouquinho mais de experiência, ele olharia para o Brusque e veria que aquele elenco é um elenco que não joga o futebol do Luan Carlos, sabe? E aí ele poderia ter dito, não, acho que é melhor eu ficar aqui no meu Caxias. É difícil. Caxias Série D, né? Ele estaria recusando um time de Série B, campeão catarinense. Então, o cara sempre acha que vai dar, eu tô né, falando que ele vai isso conseguir aqui, implementar. Tô falando isso aqui, tipo,
Porque eu tô aqui na minha cadeirinha, tudo tranquilo. Agora, se coloca no lugar dele, quem queria recusar essa oportunidade? Ninguém recusaria. Mas talvez, olhando pro elenco do Brusque, ele, com mais tranquilidade, eu poderia ver que o time dificilmente ia conseguir ter o desempenho que o futebol que ele acredita precisa, né? E é um futebol de alto rendimento, de alta intensidade, de uma leitura muito apurada taticamente, e isso custa acontecer em times limitados como a Série B, sabe? Então eu acho que carecia de uma avaliação um pouquinho mais profunda. Mas não tem como eu criticar ele por ter aceitado ir pro Brusque, e acho que ao longo do caminho no Brusque ele se excedeu em alguns momentos, desgastou essa relação com a torcida, com a imprensa, depois tentou resgatar, enfim. Ele não entendeu a altura do cargo dele, eu acho, nesse momento. Mas isso é natural, acho que isso ele vai amadurecer ao longo do caminho. E agora ele tá no Brasiliense, né? Vamos ver como é que ele vai lá. O Brasiliense tá jogando o quê agora? Olha, eu acho Olha. que... Sem divisão, né? Eu acho que ele não avançou pro... Aliás, a Série D já definiu os seus classificados e o Brasiliense não tá. Bom, no final das Ou contas seja, ele ele caiu. deve estar jogando uma Copa Santa Catarina acho que é do Copa Distrito Verde. Federal. Copa Verde. Acho que é. Enfim, faz parte também. Que aí já é um pouquinho maior, né, do que o que eu falei. Faz parte da carreira do treinador, mas enfim, né, cara, o Luan também é como a Jéssica disse, não dava pro cara recusar, né, era uma baita oportunidade, se ele consegue acertar um trabalho aí no Brusque, com o elenco que ele tinha em mãos, ele poderia alçar voos mais altos ainda. Bom, vamos pro próximo tema então, e você pode deixar também nos comentários aí, se você prefere técnicos medalhões, mais experientes, ou se você é dos que gosta quando a diretoria do seu clube aposta em trabalhos novos, enfim, deixa pra gente aí nos comentários pra saber o que vocês estão achando. Pra gente concluir a informação, o Brasiliense joga a Copa Verde. Joga a Copa Verde. Informou Jéssica Sescon. Heitor, vamos lá. Ele é o nosso pote mágico. Esse aqui vocês vão... Nossa Senhora da Ressacada. Avaí tem 2 jogos em casa para quebrar uma sequência de 8 jogos sem vitórias. Vocês acreditam? Isso acredita, Heitor? São 50 dias já sem fazer o supino da vitória. E o Barroca muito contestado e agora tem essa sequência na ressacada. O Avaí fez bons jogos na ressacada. Mas diante do atual contexto, acredita que ainda há possibilidades de salvar esse trabalho e salvar a temporada do Avaí com uma permanência na Série A, com o seu Eduardo Barroca à frente desse grupo? Assim, eu acho sempre louvável quando o clube ele tenta recuperar o trabalho sem fazer a troca. Por exemplo, o Figueirense teve um momento, acho que depois do jogo do Remo, que a situação Derrota pro Vitória, a situação era difícil, o Figueirense não estava jogando bem, a pressão aumentava e seria muito cômodo para a diretoria do Figueirense jogar para a galera, trocar o técnico e tirar o peso das costas. Manteve, acreditou no trabalho e o Figueirense se recuperou. O Avaí pode acontecer o mesmo. Agora, o campo não nos mostra isso. Nos últimos jogos, até no jogo do Juventude, ele mudou algumas peças, mudou um pouco a característica do time, mas ainda pouco agressivo, tocando muita bola de lado. E eu acho que o Avaí tem time, jogadores para ser uma equipe mais forte, mais competitiva. Pô, o Ranieri, Bruno Silva, Potker, Kevin, o Rafael Vaz, todos esses jogadores que eu citei já jogaram Série A em alto nível. E aí a gente olha um América Mineiro em 8º, um Goiás com o Jair Ventura, assim, com exceção ao Pedro Raul, o Goiás não tem jogadores melhores que o Avaí. E é uma equipe extremamente competitiva, que marca forte, todo resultado vem de caro e está em 9º, caminhando para permanecer. Então eu acho que o Avaí tem condições de ser mais competitivo. Se com o Barroca ou não, essa avaliação é interna no dia a dia. Ô Jéssica, outra coisa também, ainda trazendo do tema anterior, né, a questão da importância e da influência do treinador dentro do que acontece dentro de campo. Quando você vê um Avaí que perde a quantidade de gols incríveis que perdeu no jogo contra o Juventude, será que também dá pra gente colocar na conta do treinador tudo? Não é? Ali dentro a tomada de decisão não é dos caras? É dos caras, mas assim,
Quando o time começa a perder esses gols feitos, é um sinal muito significativo que as coisas estão se degringolando no time, porque quando o atacante perdeu a confiança em si mesmo, é quando o time já começa a estar com outras coisas na cabeça mais do que a finalização, né? O futebol, todo o esporte, mas acho que o futebol, a confiança faz muita diferença. O fator anímico no futebol, ele é responsável por, sei lá, metade do desempenho do atleta ou até mais. Então, quando essas coisas começam, tu percebe nesses sinais que o time tá dando. Ou, quando toma um gol bobo, esse gol espírita, o azar que acontece, tomar um gol. Quando essas coisas começam a acontecer, tu sabe que as coisas não estão bem. Então, claro que é ali naquele momento a responsabilidade do jogador. Mas eu também não acho errado a direção do Avaí ter mantido o Barroca, já falei isso no debate diário, já falei isso outras vezes. Acho que é acertada a iniciativa de permanecer com o treinador. Se a direção acredita naquele projeto, acredita na competência desse treinador, eu acho que tem que respaldar, principalmente pensando em planejamento de temporadas e não de uma temporada só. Mas é claro, aguentar no osso do peito toda a pressão que vem. E tem em vista que às vezes pode significar um rebaixamento, né? Então depende muito de presidente para presidente, enfim. É muito difícil julgar um presidente que ele, na hora da pressão, ele troca um treinador, porque a pressão é muito grande. Mas no caso do Barroca, a única crítica que eu tenho em relação à direção é que eu acho que a direção do Avaí deveria ter se metido antes no futebol. Essa conversa que aconteceu agora nesse jogo de Juventude, ela tinha que ter acontecido umas 3 rodadas atrás. Se mete no departamento de futebol para dizer, revê isso aqui, acho que isso não, vamos por aqui, sabe? Mantém as convicções do treinador, ouve as convicções, é claro, ele não pode perder o poder de decisão dele, mas ele tem que entender que tem uma outra visão por fora, até para dar tempo dessas novas escolhas, dessas mudanças fazerem diferença. E entrosarem e conseguirem as peças se conversarem. Porque é muito difícil agora tu pedir um desempenho de um meio campo novo, uma hora para outra. Com um novo primeiro volante, o Galdesani em campo, daí tem o Bruno Silva que tem muita experiência, aí o Nathanael lá na frente, a zaga é outra. É muito difícil pedir para esse time em uma semana performar com compactação, com linhas próximas, com uma leitura boa, uma transição ofensiva muito apurada. Não, o time se inicia uma nova história. Então essas mudanças deveriam ter acontecido algumas rodadas atrás. Agora o Avaí tá com a água no pescoço, já tá muito difícil, entende? Mas é também, talvez, por um pouco de falta de experiência da própria direção, que é nova. Enfim, eu acho que a minha crítica em relação à direção é essa. Acho que permanecer com o Barroca é acertado, mas o Barroca precisa ser mais sensível ainda a algumas alterações que têm acontecido no time. Só na escalação é muito pouco. É porque, né, cara, a gente sempre tem uma crítica em relação a uma intervenção vindo da diretoria no futebol, assim, mas também é um peso muito grande, né, um cara como o Barroca, por exemplo, ter a decisão total de tudo que tem que acontecer dentro do time e tal. Muitas vezes você tem visões externas que podem vir só para ajudar, não é uma questão de imposição ou de interferir no trabalho do outro, né? É uma questão de colaboração mesmo. E tu acha que essa intervenção, como diz a Jéssica, demorou para acontecer, Rodrigo? Se tivesse vindo antes, talvez a rota pudesse ter sido corrigida a tempo de fazer mais? A intervenção, ela vai existir. Porque se o resultado não acontecer, o Barroca vai ser demitido. Então, de um jeito ou de outro. São níveis diferentes de intervenção. O que eu sou contra esse negócio de intervenção, a diretoria se meter no futebol, é um presidente dizer para o treinador, escala esse jogador. No dia a dia, né? Ou não escala aquele jogador. Isso não aconteceu. O que aconteceu foi uma conversa em bom tom, no seguinte sentido: nós estamos errados, pecando aqui, aqui e ali. Desempenho aqui que a gente não teve, desempenho ali que a gente não teve. Precisamos mudar. Você está satisfeito? Você se acha em condições de fazer essa mudança que a gente precisa? E o Barroca disse, estou em condições de fazer as mudanças que eu concordo com vocês que o Avaí precisa. É isso. Só que o que ele fez? Ele mudou as peças do time e o jeito de jogar continuou sendo o mesmo. O Avaí tem que ser um time que, quando perde a bola, recompõe rapidamente, fecha os espaços. Sabe a Copa de 94? A seleção brasileira ganhou voltando atrás da linha da bola o tempo inteiro. Perdia a bola, todo mundo atrás da linha da bola, só Bebeto e Romário que não. 2 linhas de 4 compostas o tempo inteiro. Perdeu a bola, atrás da linha da bola. É esse o trabalho que o Barroca tem que fazer no Avaí. Perdeu a bola, recomposição rápida, transição defensiva.
para que o time não dê tantos espaços quanto ele está dando, para que o time não sofra tantos gols quanto ele sofre. Enquanto ele não fizer isso, o trabalho não vai para frente. A gente já viu o Avaí desempenhando futebol, só que o campeonato ele evolui. E o Avaí não evoluiu, pelo contrário, o Avaí começou a não ter o mesmo rendimento que no início da competição, mas não é só o resultado, o rendimento do time em campo. E aí a gente pega Muriqui, Eduardo, para citar individualidades, mas que refletem no conjunto do Avaí. O próprio Ranielli, que tem números individualmente muito bons, mas que para o coletivo ele às vezes atrapalha o jeito dele de ter um ímpeto no jogo, né, de estar passando a linha da bola, na posição dele, não dá para fazer isso o tempo inteiro. Então são correções que estão claras. A gente vem discutindo isso desde que o campeonato começou. O Avaí precisa fechar os espaços entre os volantes e a defesa. Essa correção nunca veio. Então eu acho que a intervenção, concordo com a Jéssica, ela poderia ter vindo antes. A intervenção no seguinte sentido: você não está vendo isso que todo mundo está vendo. Não é possível que está todo mundo falando errado e só tu esteja certo. E se a gente for lembrar do Campeonato Catarinense, né, também lembra que tinha coisa do espaço no meio campo, naquele buraco que tinha no meio campo, demorou bastante para ele também fazer as correções que precisavam ser feitas, né? Se ele demorar tanto no Campeonato Brasileiro, a previsão não é nada boa. Aquele espaço foi corrigido quando o Avaí caiu fora, né? O Avaí caiu fora do Catarinense, ficou 3 semanas só treinando e ele corrigiu. E foi ali que o Avaí deu um salto no desempenho. Por isso que eu acho que o Barroca é um bom treinador. Mas, de qualquer maneira, eu acho que ele tá muito receoso. Eu acho que ele tá com medo de abrir mais o time. Eu acho que ele tá com medo de perder algumas referências dentro do time. Dessa vez a gente viu um Avaí com uma zaga diferente, daí o primeiro volante diferente, Matheus Sarará, e acho que foi uma boa mudar, mas o Avaí vai mudando principalmente sua espinha dorsal, e o time tem que ter suas referências. Em cada setor do campo o time tem que ter uma referência. Esse é meu cara de referência aqui, no meio campo é tal pessoa, lá no ataque é tal pessoa. O Avaí ainda não se encontrou nisso. Mas no caso da zaga ali, ele não tinha muito o que fazer, né? Ele teve que mudar, não teve. Né? Tipo, realmente... Eu acho que tem uma coisa que pesa contra o trabalho do Barroca, que é o tempo a treinar. O Avaí, desde o início da Série A, o Avaí foi o único time que teve, desde a primeira rodada, só o brasileiro para jogar. Claro, em algumas semanas não foi livre, porque nós tivemos algumas rodadas de Série A no meio da semana, mas no geral, nenhum outro time teve tanto tempo para trabalhar quanto o Avaí. E não houve, especialmente nos últimos 2 meses, um avanço coletivo da equipe. Parece que o Avaí meio que bateu num teto ali, né? E não sei, a impressão que dá é que às vezes ele não sabe muito mais o que fazer. Não, tem que ser um acordo assim, ó. Vamos passar um jogo sem tomar um gol? Gente, tem que ser premissa do Avaí. Ah, mas precisa ganhar jogos. Mas ganha de 1-0, de meio a 0, mas não toma gol. Tem que ser um compromisso entre eles. Vamos passar esse jogo sem tomar gol. Vamos defender muito. E aí a gente... Isso não garante, entendeu? Mas... Sim. É uma iniciativa. E se a gente for aprofundar um pouco mais, avaliar os nomes que chegaram no meio da janela, sabe? Eu não acho que o Avaí ficou mais forte depois dessa janela do meio do ano. Acho que quem veio pra zaga não veio pra suprir a carência da saída do Arthur. Então tem todo sabe, o setor defensivo do Avaí é um problema desde o início do ano. E não foi corrigido. E lembrando que as 2 principais contratações do Avaí estão no banco de reservas, né? Então também é uma grande contradição que a gente tem nesse elenco do Barroca. E o próximo desafio do Avaí é no próximo domingo às 11 da manhã contra o fortíssimo Atlético Paranaense. Inclusive o time chamado alternativo, né? Tem pontuado bastante esse time reserva do Atlético Paranaense. Então é pedreira independente do time que vier aqui. Sei lá, se o Atlético passar pelo Palmeiras. Nós estamos gravando na quinta, que antecede o segundo jogo da Libertadores. Só um detalhe, até isso contribuiu, porque o Avaí pega o Atlético depois desse pega de Libertadores, pegou o Flamengo numa situação parecida, o Palmeiras aqui vindo de semifinal de quarta de final de Copa do Brasil com o São Paulo, o Corinthians era no meio do enfrentamento contra o Flamengo, então tudo isso favoreceu o Avaí também. É verdade. Quantos minutos nós temos aí, Rafa? 30? Ah, hoje é terça, é verdade. Estamos perdendo a noção. Eu falei quinta, né? Porque amanhã é feriado, né? Já tá sextando, aqui... né? Eu nem percebi. Programa sendo gravado na terça, que antecede o feriado de 7 de setembro. E você pode deixar aí nos comentários se você ainda acha que o Barroca tem condições de dar sustentação para esse time, para esse trabalho do Avaí, ou se está na hora de trocar. Comenta aí o que você acha pra gente. Próximo tema, Rodrigo Faraco, por favor. Vamos falar do Figueirense.
Será? Tu diz. Não, hein? Estamos com 30, né? Ah, não, você tava falando era da terça, o 3. Tá. Terça e 3. Longe de casa. Figueirense tem condições de vencer jogos sem a atmosfera do Scarpelli. Eu botei esse longe de casa em homenagem ao nosso Evandro Mesquita O de Evandro Itajaí, Mesquita cover do Chico Lins. aqui atrás. Eu Faraco. respondo? Pode ser. Ou enfim, quer passar a bola. Vocês que sabem, gente, não tem uma ordem definida. Sim. O Figueirense fez valer o fator Scarpelli. Venceu seus jogos aqui, tem transformado o Orlando Scarpelli num verdadeiro caldeirão. E tá sendo quase impossível bater o Figueirense aqui, né? Faz 4 meses isso que o Figueirense não 4 meses. não perde no Scarpelli. Mas precisa ganhar fora também, ou pontuar fora, né? Você acredita que com essa nova montagem do time aí, sem o Bassani agora, o time consiga pontuar fora? Porque daí a situação fica muito confortável, né? Para mim, essa questão ela não passa pela montagem do time agora e nem por outras questões que sejam individualidades, por exemplo. Eu acho que o Figueirense ele ganhou muito corpo nessas partidas recentes. E isso torna o time muito confiante. E eu acho que pode repercutir nesses 2 jogos fora de casa agora contra o Paysandu e o Vitória. O Figueirense fez dentro de casa 100%, isso alivia muito a pressão. Que quando você não ganha em casa, você tem uma cobrança redobrada para buscar pontos fora de casa. Quando você não ganha nunca fora de casa, você não pontua nunca fora de casa, você vem muito pressionado para os jogos em casa. O Figueirense entrou pressionado contra o Vitória porque tinha perdido para o ABC na primeira rodada, mas a resposta foi muito, muito forte, expressiva. O 5-1 com atuação aqui em cima. E pode não ter sido tão vistosa a atuação, mas ela foi aqui em cima também contra o Paysandu. Jogo bem mais complicado, né? Senão o Figueirense não tinha vencido o jogo. O Figueirense correu muito, jogou muita bola, teve muito organizado o tempo todo e muito concentrado na missão. Então eu acho que esse Figueirense que está saindo agora para 2 jogos fora de casa é o Figueirense mais forte do campeonato. É o Figueirense mais fortalecido do campeonato. E tem condições sim de chegar forte no jogo contra o Paysandu, mesmo na Curuzu, conseguir fazer o seu jogo e vencer a partida e voltar com 3 pontos de lá para depois ter o jogo contra o Vitória. Então eu acredito muito nesse Figueirense, fazendo a análise do que é o Figueirense atual e sendo muito estratégico, o Figueirense tem totais condições. Estratégico que eu digo é o seguinte, tem um time desesperado do outro lado, Paysandu. Pode ser a eliminação. O Figueirense se perder não vai estar eliminado. O Paysandu se perder está eliminado. Então o Figueirense precisa ser inteligente também para jogar esse jogo. Bom jogo para se jogar no erro do Paysandu, né, Jéssica? Sim, ser estratégico vai ser, acho que, a palavra. Mas eu acho que o que dá mais esperança nesse Figueirense, principalmente agora que vai jogar fora de casa, é que o Figueira, ele sabe corrigir os seus erros, ele sabe enxergar seus erros e corrigir. Eu acho que isso é uma virtude que esse Figueirense tem, que eu colocaria assim no top 3 das principais, sabe? Porque o Júnior Rocha teve muita dificuldade de entender aonde o Figueirense estava errando, até quando ele decidiu mudar. A partir do jogo contra o Campinense, que ele mudou, ele vem corrigindo o Figueirense a cada rodada. A gente viu um Figueirense que falhou muito pelo lado esquerdo no primeiro jogo dessa segunda fase contra o ABC. Algo não estava funcionando ali. A cobertura do Oberdan ela demorava a acontecer. O Zé Mário estava num dia que a parte física estava pesando demais. A cobertura do Maurício não estava certa. E o Figueirense desperdiçou pontos. Poderia ter saído com a vitória de lá, porque o ABC jogou só a primeira etapa. A segunda etapa foi muito mais pro Figueira. Quase que o Figueirense conseguiu um empate naquele jogo. Ou seja, se tivesse tudo certo a essa proteção da defesa, essa parte defensiva, o Figueirense poderia ter saído de lá com 3 pontos, poderia estar com uma classificação encaminhada agora. Né? Então, e aí o que aconteceu na partida seguinte? Uma correção completa dessa estrutura. E o Júnior Rocha falou isso, que ele cobrou muito isso ao longo da semana. Essa concentração no jogo, essa correção dessa cobertura, a concentração que ele fala no jogo é o que cada jogador tem que estar concentrado, o que precisa executar em campo para que o coletivo funcione. Né? Se o Oberdan estiver desconectado da cobertura que ele precisa fazer, o coletivo não vai funcionar. Estou dando exemplo do Oberdan, não estou dizendo que a culpa foi dele daquele jogo. Então,
Essa é uma virtude muito bacana. O Júnior Rocha ele vai corrigindo o time e o time vai se encaixando e vai ganhando corpo. Então, vejo um Figueirense muito ciente do que precisa fazer. A partida contra esse último jogo contra o próprio Paysandu mostrou que o Figueirense não subiu no salto por causa do 5-1, não achou que a vitória ia vir tranquila, muito pelo contrário, um time extremamente dedicado em campo. Então é isso que me faz acreditar que fora de casa pode buscar um resultado. Talvez não com um futebol tão envolvente, porque fora de casa a gente já viu que o Figueira custa fazer esse futebol, mas capaz de buscar a vitória. Ô, Heitor, falando um pouquinho da montagem desse Figueirense agora com esse desfalque importantíssimo, né? A gente comemorava aqui o encaixe do meio-campo do Figueirense com o Oberdan jogando ali na primeira volância e com o Bassani, né? Que muito se esperava que ele virasse a referência técnica do time. Ele demorou para entrar nesse time do Figueirense, mas agora que ele estava fazendo bons jogos, fazendo gols, ele acaba se machucando. Ao que tudo indica, não volta mais na Série C desse ano. A tendência é que entre o Moacir. Como é que fica esse Figueirense com essas mudanças aí significativas? O Júnior falou sobre isso na coletiva e praticamente garantiu o Moacir. E aí o Oberdan dá um passinho pra frente e ocupa a vaga do Bassani. Até acho que em alguns jogos, em alguns cenários, ele pode manter o Oberdan de primeiro e colocar o Robinho, que é um jogador mais técnico, até mais ofensivo em relação ao Moacir e também em relação ao Oberdan. Mas eu acho que é um Figueirense talvez no seu melhor momento da temporada em todos os aspectos. Eu lembro que a gente discutia muito a intensidade do time lá naquele início, que faltava com o Serginho, a gente discutia o Wesley, e coincidentemente, ou curiosamente, hoje o Figueirense ele é um time mais intenso com o Léo Arthur e Bassani, que são dois jogadores super técnicos, entender, né? Não dá pra entender. Então é até curioso isso. Mas mudou algumas coisas, o Muriel, numa entrevista há 2 semanas, ele falou sobre essa questão dos 2 meias, e o quanto que isso interfere nas movimentações dele e do Zé Mário. Hoje eles vão menos, então até se a gente analisa os gols do Figueirense, os gols do Figueirense hoje eles saem mais por dentro. E antes era muito com o Zé Mário, sim, principalmente pelo lado do campo. E bola campo. Cruzada na área. E eu bola lembro que eu critiquei muito isso, que era só bola aérea. Não, e todo jogo a gente fala, pô, o Zé Mário melhor em campo pelo Figueirense. Hoje a gente praticamente, a gente fala muito menos do Zé Mário, sim, né? Mais contido, até porque se você, né, o Oberdan dá a vida, corre o jogo inteiro, mas é um meia jogando de primeiro volante. E à frente dele são 2 jogadores lentos que não competem tanto, então importante que os 2 laterais sejam jogadores mais precavidos ali na marcação. Mas acho que o Figueira tem totais condições de vencer o jogo lá. A atmosfera vai estar quente, a pressão vai ser alta, mas assim, deu 25 do segundo tempo, o Paysandu não se achou no jogo, toda aquela atmosfera vira contra e o Figueirense tem que saber explorar essa situação. Cara, falando sobre isso, me surpreendeu um pouco a tensão que tava no Scarpelli no último jogo. Recorde de público, né, do Figueirense no ano, na temporada. No Figueirense não, né, do futebol catarinense. Mas assim, cara, incidentes antes do jogo, bomba na torcida do Figueirense. Vocês acham que o Figueirense vai pegar um ambiente muito assim hostil lá na Curuzu? Eu acho que isso é Foi muito feia a coisa, questão cara, da... no Scarpelli. Poderia ter acontecido uma tragédia ali. As 2 torcidas são muito rivais. A do Paysandu é amiga da do Avaí e a do Remo do Figueirense. Então, não sei como é que funciona lá, mas do lado de fora, certamente a torcida do Figueirense pode ter alguma dificuldade. Eu acho que é um jogo de risco nesse sentido. Mas menos risco pro Figueirense especificamente, né? O time. Que, tirando esse caso recente aí do torcedor do Santos que invadiu para bater no Cássio, normalmente a revolta do torcedor é com o próprio time, né? Se as coisas não derem certo pro Paysandu, normalmente o torcedor ele vai cobrar o próprio time. Mas eu vejo que no entorno do estádio e dentro do estádio, em relação às torcidas, é um jogo de grau de risco alto. Então, se tiver um reforço de policiamento lá, acho que todo reforço é pouco. Válido, né? A gente espera realmente que as condições para que o Figueirense possa fazer uma boa partida. Não sei se vai sair muita gente daqui para ir para lá também, que é longe para Dedéu, né? Nós não temos lá, né, tantos paraenses que moram aqui, como moram aqui. Tantos catarinenses torcedores do Figueirense. Só a Curuzu lá tem um histórico complicado de confusão. Inclusive, eu me lembro de um jogo do Avaí lá, acho que 2013. Que não terminou, o Avaí venceu o jogo e os caras... Quer dizer, terminou sem o tempo regulamentar, né? Isso. O juiz encerrou o jogo. Tem um estádio assim que as pessoas ficam bem próximas e tal. Ganhado. Caldeirão lá. Enfim, mas o Figueirense está preparado para esse desafio. Se depender do desempenho
recente do time, e a gente realmente espera que o Figueirense possa conseguir bons resultados lá frente ao Paysandu no próximo domingo também, e depois contra o Vitória no Barradão, outra pedreira para o Figueirense. Você pode deixar os comentários aí se você acha que o Figueirense garante a vaga já nesses próximos 2 jogos, ou vai ter que decidir aqui em casa contra o ABC na última rodada desse primeiro turno. Rafa, estamos com quanto aí? Vamos mais um ou fechamos? Beleza, então, deixa o seu likezinho se você não deixou ainda, se inscreve no canal da CBN Floripa. Esse Giro Total de hoje fica por aqui, mas terça-feira tem mais. Terça, não quinta, viu? Tamo junto e segue o jogo. Quem falou, falou. Quem não falou, não fala mais, porque o Chico Lins está voltando. Volta, Xi. Hashtag volta, Xi.